Bel, eu sou professora de História e hoje no Explicador Virtual a gente vai ver sobre os governos totalitários. Bom, a gente vai começar a falar sobre os governos totalitários pensando qual foi o contexto, o que estava ali naquela parte histórica que fez com que surgisse essa forma de governo. Os anos de 1930, eles foram marcados pela forte intervenção do Estado na economia em virtude da crise de 29. Vamos volta um pouquinho. Até a crise de 29, reinava o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É quando achava que o Estado podia se ausentar da economia, pregava não intervenção do Estado, pensava que a lei da oferta e da procura era suficiente para regular o mercado, né? É como se o mercado fosse uma mão invisível que controlasse tudo. Aí a gente tem os Estados Unidos, que despontam como grande potência após a Primeira Guerra Mundial, onde França e Inglaterra saem destruídas. Com isso, os Estados Unidos viram essa potência que produzem. Chega um certo momento que as economias europeias se reestruturam. E com isso, já não precisa mais comprar tanto os Estados Unidos. E os Estados Unidos continuam vendendo sem ter para onde escoar todos esses produtos. E aí vem a crise de superprodução, depois tem a quebra da Bolsa de 29 e isso tem impacto no mundo inteiro. Então, quando eu digo que a crise de 29 faz com que os governos fiquem mais presentes, é porque se até então ele estava ausente e teve essa super crise, precisa de novas fórmulas, precisa de você conseguir um jeito de recuperar essa economia. Segunda coisa, essa intervenção criou condições, em alguns casos, para que o Estado controlasse todos os setores da vida social, política, cultural e econômica da nação. Então, o que seria apenas uma intervenção na parte da economia, uma intervenção econômica, acabou sendo uma intervenção, um governo que poderia intervir em todas as esferas do país. A esfera social, a esfera política, por isso o nome é governo totalitário. Ele não está apenas comandando uma parte, ele está comandando o todo mesmo. Tudo que diz respeito a um país, economia, política, parte cultural, parte social e até ideologia, esses governos se põem à frente. Se antes era um governo ausente, agora é um governo mais do que presente. É um governo que quer centralizar, que quer dominar todas as esferas. Em cada um dos países onde se estabeleceu, o totalitarismo desenvolveu características próprias, de acordo com as circunstâncias que permitiram seu aparecimento e também conforme as especificidades de cada contexto. Aqui eu queria que você prestasse atenção. Muitas vezes, quando a gente estuda governos totalitários, aparece assim, nazifascismo, como se fosse tudo uma coisa só. Mas muito cuidado! O nazifascismo, esse termo, significa que sim, eles tinham coisas em comum, mas não é igual. Em cada lugar que vai se desenvolver, vai ter uma característica diferente, certo? Depende do contexto, depende da história daquele país. Então não pense em governos totalitários como sendo o mesmo modelo que foi aplicado em todos os lugares. Não! Algumas características se repetiam, mas outras eram totalmente diferentes de acordo com o lugar onde estava sendo aplicado. Deu para entender? Aqui, características básicas do totalitarismo. Primeira coisa, governo autoritário e nacionalista. É o governo totalitário, é aquele governo que quer comandar todas as partes. E nacionalista, a nação é vista como a questão suprema, tá? A nação é vista como uma coisa importante, onde os cidadãos às vezes eles têm que abrir mão de algumas liberdades e vontades individuais em prol de uma maior, né, um bem maior, que é qual? A nação. Então aqui o papel do cidadão é obedecer às normas do Estado e anular desejos individuais. Olha como uma coisa tem tudo a ver com a outra. Se eu estou falando que é um governo autoritário, significa obedecer normas. Nacionalista é o quê? Você anula os desejos individuais e obedece às normas do Estado em prol da nação. Você quer que a nação se desenvolva. Então, é visto como assim, você cidadão,
se você quer o bem da sua nação, vamos fazer isto e aquilo, tá? Então, governo totalitário é sempre isso. Pensa sempre na palavra controle. O interesse coletivo aparece como dominante. Resultado disso daqui: se você anula os desejos individuais, significa que o interesse coletivo está acima do interesse individual. O líder totalitário é uma figura forte e carismática. Nesses governos totalitários, gente, a figura do líder, a imagem do líder é muito exaltada. Então, assim, são fotografias em tamanhos gigantes, toda hora fotos. A gente vai ver que na Alemanha o cinema teve um papel muito importante. O cinema alemão nessa época era todo voltado para propagar aquele regime. E muitas vezes a figura do comandante, que era o Hitler, aparecia porque o líder é carismático. Você quer o bem da nação, e quem está comandando para o bem da nação? O seu líder. Então a gente vai ver que tanto Mussolini como Hitler, eles aparecem como figuras importantes e figuras muito presentes nas representações políticas. O povo aparece como uma única massa que precisa ser guiada. Então, algumas figuras aparecem como o líder acima e embaixo o povo, né? Aquele povo que abre mão das suas liberdades individuais em prol do bem maior, que é a nação, e um povo que precisa de um líder para guiar ele para esse bem maior. Aí, vamos começar agora com o fascismo, tá? O fascismo, Europa do pós-guerra. Os principais governos totalitários, gente, eu destaquei aqui para vocês, fascismo e nazismo. Principal diferença, característica, fascismo Itália, nazismo Alemanha, Mussolini e Hitler. O fascismo, a Europa do pós-guerra, é uma Europa de grande insatisfação popular, né? A Europa está destruída. A Europa vem de um fim de uma guerra muito grande. Ali, quando ela está se reconstruindo, ela tem a crise de 29, que piora tudo. Então, o período entre guerras, tá? E os governos totalitários, gente, preste atenção, eles se desenvolvem principalmente nesse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É quase como se a Segunda Guerra Mundial que fechasse um pouco o ciclo desses governos totalitários. O povo realiza protestos contra o desemprego e a inflação. A economia está destruída. O povo está cada vez mais na miséria e se mantém nela, porque o desemprego está muito grande e a inflação muito alta. Bom, esse termo inflação às vezes aparece de uma forma muito simplificada para você entender. Vamos dizer que você comprou um pacote de biscoito hoje para o seu lanche que custou R$2. E aí, em época de inflação galopante, uma inflação muito grande, pode ser que de noite, se você quiser comprar o mesmo biscoito para o seu lanche do dia seguinte, ele já esteja R$3,50. Você consegue entender? A inflação significa que os preços vão subindo muito e não significativamente o salário cresce. Porque se você falar, eu ganho R$100, o biscoito custa R$2, no dia seguinte ele custa R$3,50, mas eu estou ganhando R$150, tá quase igual. Mas a inflação significa que o poder de compra, o dinheiro que tem disponível para compra é o mesmo. O poder de compra diminui, porque os produtos estão cada vez mais caros. Então, se você está desempregado e os produtos estão cada vez mais tendo um preço maior, como é que você compra as coisas? Então, essa situação de desemprego e inflação leva o povo à miséria, porque não tem dinheiro para comprar as coisas que estão ficando cada vez mais caras. A França e a Inglaterra prometem redistribuir o mercado colonial africano e asiático, só que elas não cumprem o combinado e a Itália é a principal interessada nessa partilha. Vamos voltar um pouquinho para a Primeira Guerra. Quando acaba a Primeira Guerra, tem o Tratado de Versalhes, né? Esse tratado que ficou meio conturbado, dizendo que é um tratado que era para acabar a paz, que era para fazer a paz, né? O fim da Primeira Guerra, mas
acaba instalando a segunda, né? A gente vai ver que depois a Segunda Guerra vem grande parte das coisas que foram acordadas nesse tratado. Durante a guerra, França e Inglaterra prometem à Itália algumas terras caso elas saiam vitoriosas, e saem. Então fica para a Itália a promessa de algumas partes de terras na Ásia e na África. França e Inglaterra não cumprem o combinado. E a Itália, que já está nessa situação caótica da economia, não tem nada. E continua não tendo porque França e Inglaterra não cumprem. Nisso, você vê, eles pensam, esses governos democráticos, esses governos liberais fizeram com que a economia piorasse. Eles não estão sendo suficientemente importantes para conseguir fazer com que a economia fique bem. Então começa um questionamento sobre o regime democrático e a liberdade econômica, né? Isso gera um clima de frustração e desorganização social e econômica que permite que movimentos antiliberais emergissem. Então vamos estruturar um pouco até aqui. A gente tem uma Itália que sai da guerra, né? Assim como os países da Europa, com a economia prejudicada, você tem inflação alta, você tem desemprego alto, você tem também França e Inglaterra não cumprindo com o combinado. Então eles começam a questionar a economia que até então estava sendo feita. E ele pensa, será que é legal essa parte da economia? A economia liberal é bacana? Nisso, quando você está num momento de crise, outras alternativas surgem. Você pensa, então vamos fazer uma coisa diferente. Vamos tentar de alguma forma resolver essa situação. E aí os dois caminhos que aparecem forte é o socialismo e o fascismo. Vamos lembrar que nessa época a Rússia já tinha feito a Revolução Russa, já estava passando por uma experiência de governo socialista. O socialismo, ele pregava a necessidade de uma revolução baseada nas conquistas da União Soviética. Então, esse grupo socialista dentro da Itália quer que se faça ali uma revolução no molde que foi feito na Rússia, né? Depois vira União Soviética. Só que do outro lado, a gente tem o fascismo. O que é o fascismo? Ele é representado por conservadores e ultranacionalistas contrários ao socialismo e a qualquer movimento de esquerda. Gente, sempre que você pensa em socialismo, você pensa numa sociedade mais igualitária. Você pensa assim, numa diferença de classes bem menor ou quase nula. E isso sempre assusta, porque quem tem algum dinheiro, por quem tem a classe média geralmente fica assustada, com medo de perder o que tem. Os ricos, então, burguesia, mais ainda. Então, o que acontece? Essa é uma opção que sempre assusta. Cresce, então, esse movimento do fascismo, que eles defendem a centralização dos poderes políticos para encarar a crise econômica. Eles acham que alguma coisa tem que ser feita assim, mas socialismo não. O fascismo, ele cresce, gente, como uma outra, alternativa ao socialismo. Se a economia está ruim, se a sociedade está ruim, vamos fazer um governo centralizador, um governo que seja nacionalista. Nada de querer dividir tudo, nada de ser socialista. Na próxima aula, a gente continua e vê como isso se desenrolou.